Toda a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdo. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos. Depois do sucesso da primeira temporada, damos continuidade com a segunda temporada, dedicada a temas fundamentais na área do sono, desde a gravidez à adolescência. Sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os especialistas em sono de referência nacional a clarificar os temas mais relevantes nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais, crianças e jovens que gostam de dormir. Hoje temos connosco a doutora Sara Souza, psicopedagoga clínica e licenciada em Psicologia Clínica, pós-graduada em sono na infância e adolescência e psicopatologia da criança e adolescente. Realiza atendimento clínico e é mentora na clínica Cuidar para Crescer há 18 anos. Está neste momento a realizar o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde e trabalha a área das emoções das crianças há vários anos. Muito obrigada, Sara, por ter aceito o convite em participar neste podcast e por desenvolver um tema que é muito comum dentro das nossas casas, mas que raramente é abordado e que de alguma forma impacta significativamente não só a vida das crianças, como também a vida dos pais. Os medos do escuro, o medo na hora de ir dormir, os pesadelos e os terrores noturnos. E Sara, começaria pelo início, para conseguirmos ajudar quem nos está a ouvir a compreender melhor estes conceitos que eu acho que algumas vezes os pais não percebem bem qual é que é a diferença e que considero importante. O que é que são medos? O que é que são pesadelos? O que é que são terrores noturnos? Quais as diferenças entre cada um deles? E se há algumas idades em que uns ocorrem mais frequentemente? Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Acima de tudo, para esclarecer relativamente aqui aos medos noturnos, eu gostava de deixar aqui uma informação que eu acho que é muito importante, que é uma informação que nos diz os estudos científicos, é que na maior parte das vezes 70% das crianças apresentam medos noturnos, mas, regra geral, a maior parte dos pais não tem conhecimento dos medos que os filhos têm, ou seja, muitas vezes em consulta, quando eu pergunto aos pais quais são os medos dos seus filhos, os pais têm alguma ideia de um ou dois medos, mas nem sempre têm a panóplia de medos que as crianças de facto apresentam. E em consulta o que nós fazemos é ajudar os miúdos também a descobrir, as crianças a descobrir quais são os medos que eles têm e de onde é que isto partiu, de onde é que isto começou. Portanto, eu acho que acima de tudo, e a minha felicidade em falar sobre este tema é valorizar o tema, porque no contexto clínico nós vemos que nem sempre é valorizado e principalmente relacionado à questão da higiene do sono. Portanto, os medos noturnos, 70 e tal % de crianças apresentam medos noturnos durante uma fase que pode ser curta, pode ser algo passageiro, mas pode ser algo muito persistente. São medos que as crianças apresentam a partir do final da tarde ou no início da noite e na hora de dormir. Que tem a ver com uma reação a medos imaginários ou reais. Portanto, o que é que isto prefaz? Prefaz que os miúdos apresentem alguns comportamentos e alguns sintomas de ansiedade na hora que têm que se deitar. E muitas vezes isto prolonga-se para durante o dia. Relativamente aos pesadelos, são sonhos assustadores que acontecem na segunda parte da noite e que muitas vezes faz com que as crianças acordem extremamente assustadas, a chorar. E isto leva aos despertares noturnos e muitas vezes a recorrer à cama dos pais. A questão dos terrores noturnos acontece por norma em crianças mais pequenas, na idade pré-escolar, numa frequência de 10 a 15%. Crianças apresentam terrores noturnos pelo menos uma vez por mês nestas idades. E é extremamente assustador porque é um episódio que é na primeira parte da noite em que muitas vezes os pais ainda estão acordados e as crianças acordam num choro descontrolado, com um olhar extremamente vidrado, têm comportamentos muito explosivos fisicamente, não reconhecem os pais e não acordam pela fase de sono em questão.
uma das estratégias que é extremamente importante é que as crianças permaneçam em segurança e que os pais não tenham um determinado tipo de atitudes ou comportamentos que costumam ter, que é tentar acordá-los, levá-los ao hospital. Muitas vezes recorrem à bruxa porque acreditam que estas crianças estão possuídas, porque não têm o conhecimento do que é que está a acontecer lá em casa. Muitas vezes filmam os miúdos para no dia a seguir mostrar, mas há aqui uma grande diferença entre os terrores noturnos e os pesadelos. É que os pesadelos, as crianças lembram-se de algumas partes. Os terrores noturnos, as crianças não se lembram que o tiveram. Portanto, não é uma solução mostrar às crianças realmente um vídeo daquilo que aconteceu. Portanto, há aqui diferenças importantes. Sim, há aqui diferenças Quando importantes. é que começa a ser um problema? Portanto, isto são questões que fazem parte do desenvolvimento, quer seja os terrores noturnos e os pesadelos, é algo que é normal de acontecer na vida da criança, mas pode ser problemático. Sim, os pesadelos acontecem muitas vezes a partir dos 3 anos e às vezes prolongam-se até aos 12 anos. E nós temos aqui algumas fases de desenvolvimento que podem impactar de forma muito diferente e diversificada, porque apanhamos várias fases, muitas delas entre os 3, 4, 5, 6, em que as crianças não conseguem distinguir entre a fantasia e a realidade. Então não conseguem se dissociar se realmente é algo que está a acontecer e é real ou se é algo da própria imaginação. Portanto, o que é que impacta isto? A partir do momento em que impacta a higiene do sono, quer da criança, quer da família, tem um significado extremamente importante e que deve ser considerado em cada família. Pronto. E relativamente aos medos, quer do escuro, os medos na hora de dormir, certamente haverá muitos medos, a Sara depois falará disso mais aprofundadamente, mas há fatores externos que podem também agravar, potenciar, estimular estes medos. Sim. Há experiências individuais que cada criança tem e que muitas vezes abre aqui a porta para que estes medos apareçam mais na fase noturna, e experiências individuais podem ser desde perderem-se no supermercado, desde ficarem trancados num elevador ou em alguma divisão, desde os pais irem a uma bomba de gasolina e deixarem uma criança a dormir dentro do carro e de repente a criança acorda e não tem ninguém. Isto é extremamente frequente, desde serem deixadas sozinhas em casa porque o pai só foi colocar o lixo, avisou a criança, mas a criança estava distraída e não se apercebeu. E no momento em que se apercebe, o que ela grava é que está sozinha em casa, mesmo que isso seja por segundos, e naquele momento de aflição é isso que ela vai gravar e trazer cá para fora mais à frente, que é: eu fui deixado sozinho, portanto a qualquer momento eu posso ser deixado sozinho. Isto muitas vezes, como é que a criança manifesta isto? Os pais apercebem-se que os miúdos deixam de conseguir estar em casa tranquilamente, ou seja, de ir à casa de banho sozinhos, sem ligar todas as luzes, ou estarem constantemente a chamar pelos pais, de não se conseguirem deslocar nas próprias divisões, de um piso para o outro, sem terem a companhia de um adulto. E são medos que impactam durante muito tempo, em que nem sempre os pais conseguem associar ao episódio que despolutou ou que foi o disparador desta situação. E nessas situações pode acontecer só um episódio. Houve um momento na vida da criança que desbloqueou tudo, Sim, desencadeou. Quando eles têm uma experiência pessoal. Depois temos também a questão das redes sociais e dos mídias, que traz muita informação neste momento às crianças, que nem sempre está adequada à idade, e nós não estamos sempre a monitorizar o que as crianças veem, quer nas redes sociais, quer nos jogos, que têm conteúdos assustadores. Quer, por exemplo, na questão da modelagem, há pais que têm medos, há pais que têm receios, e há crianças e colegas de escola que também têm medos e que passam estes medos. Por exemplo, na questão dos mitos urbanos, isto é algo que acontece em todas as escolas e passa de uns agrupamentos para os outros, que é: uma criança tem uma história que não é real, há a Maria Sangrenta, há o palhaço assassino, há a Mamoa, por exemplo, e as crianças não têm capacidade de guardar esse medo sozinhas, para elas só. Então acabam por passar a um colega, e esse colega passa para outro, e isto é algo que torna proporções muito alargadas. E depois há de facto situações vivenciais que eles vivenciam na própria família, por exemplo, a doença de um familiar, a morte de um familiar, que os miúdos associam a que isto também lhes possa acontecer a eles e podem despolutar algum medo. Por exemplo,
se algum colega de escola teve um familiar que faleceu e isto vem trazer o medo da morte, que é muito frequente a partir dos 6 anos, há crianças que também trazem para si, para o seu ambiente familiar, isto pode acontecer no meu núcleo familiar. E se me falta a minha mãe? E se me falta o meu pai? E há crianças que muitas vezes têm necessidade de andar o dia todo colado aos pais, ou são crianças que não querem ir à escola porque dizem que têm muitas saudades da mãe, mas o que eles querem é querem assegurar que nada vai acontecer à pessoa que mais o apoia ou ao vínculo que eles têm. E começam a despolutar outros medos e a alargar. E são crianças que não querem ir à escola, que não querem ir a uma festa de anos, porque querem estar sempre próximas da sua fonte de segurança para protegê-la que possa acontecer alguma coisa. Existem alguns medos mais comuns, né, em diferentes faixas etárias. Sim, nas crianças mais pequeninas, e eu acho que os pais vão reconhecer isto, por exemplo, têm muitas medo de máscaras, de palhaços. Nós às vezes gostamos de insistir com os miúdos na época de Natal para tirar uma fotografia com o Pai Natal. Ia dizer precisamente isso. Também acontece. E as crianças não querem, porque não conseguem perceber o que é que está detrás daquela barba, ou do palhaço, ou das figuras da Disney que aparecem nas festas de anos. Aquilo que devemos fazer é não insistir, é uma fase passageira. Uma foto não é assim tão importante para forçarmos uma criança. O medo do escuro, o medo de animais, o medo de ofensa à integridade pessoal, ou seja, de se magoarem, de terem um acidente de carro. Pronto. Na idade escolar, vêm muitas vezes as criaturas imaginárias, e as criaturas imaginárias são monstros, fantasmas que possam aparecer em casa. O medo escuro é um dos medos que mais prevalece e mais anos prevalece e mais difícil é de ser trabalhado, porque eles têm medo do que possa estar no escuro e que lhes possa ameaçar a própria segurança. Em crianças de 9, 10 anos, a aprovação dos amigos, a provas escolares, o medo de tirar notas baixas, o medo de reprovar de ano. Pronto. São medos que de facto vêm para a nossa família em situações que eles mais se sentem inseguros, ou seja, as crianças, a única parte do dia que deveriam e que passam mais tempo sozinhos é no período da noite, e é no período da noite que mais insegurança acabam por demonstrar, e é aí que os sinais vêm da ansiedade. Sinais como resistem ainda para a hora de dormir, têm despertares noturnos, levantam-se recorrentemente da cama para irem para a cama dos pais, não querem ficar sozinhos, querem ter a companhia para adormecer, querem ter a companhia durante a noite, e muitas vezes acabamos por praticar depois o co-sleeping. Um pai dorme com uma das crianças ou dormem todos na mesma cama, e assim começamos um grande transtorno de dinâmica familiar de sono. E a Sara falou deste escuro. Fala-se muitas vezes sobre a luz de presença. Como é que é possível promover um ambiente de quarto que proteja de alguma forma a criança dos medos? Ou não é um objetivo adaptar o quarto para prevenir estes medos? Em primeiro lugar, os pais, acima de tudo, acolherem o medo, não é? De forma o mais significativa possível, porque nós fazemos muitas coisas erradas nas nossas práticas parentais, e isto é um tema que traz variadíssimos comportamentos errados. Relativamente ao quarto, eu sinto que muitos pais são extremamente resistentes em mudar alguma coisa no quarto. Aquilo que eu costumo fazer em consulta, e que eu acho que é possível de qualquer pai conseguir fazer isto, eu peço muitas vezes em consulta para os pais me fotografarem o quarto em todos os ângulos, e eu faço um estudo com a criança de o que é que está neste quarto que te incomoda. Às vezes há uma figura de um fantasma colado, minúsculo, que os pais já nem se lembram que ele lá estava. Muitas vezes há acumulação de brinquedos debaixo da cama. Estes brinquedos debaixo da cama durante a noite acabam por se tornarem criaturas muito, muito assustadoras. Há cortinas assustadoras, há luz de presença mal colocadas. Quando nós colocamos uma luz de presença e até desligamos a luz, nós vemos o quarto nosso 1,65m, 1,70m, mas a criança tem 1,40m, portanto nós também temos que nos adequar aqui ao tamanho deles. Há cabides com roupa pendurada que se transformam em pessoas assustadoras. Há bonecas com olhos vidrados que podem ser criaturas que a qualquer momento podem se tornar reais. Portanto,
Acima de tudo nós percebermos as necessidades dos miúdos. Ok, então vamos perceber o que é que te incomoda no teu quarto, o que é que nós podemos retirar daqui. E retirar durante algum tempo vai ser temporário, mas muitas das vezes é uma estratégia que tem resultados fantásticos. Primeiro porque nós damos atenção àquele medo. Depois porque não entramos em negar que eles têm este medo, porque a maior parte dos pais tem esta estratégia, e que é válida, porque muitas vezes não sabemos o que é que devemos dizer, que é, mas não existe monstros, não está aqui nada. Não existe para nós, porque nós nunca ouvimos. Mas nós não podemos dizer que eles não lá estão. Quando nós saímos do quarto, nós não estamos lá para ver. Eu sou da opinião que nós não devemos negar a existência deles, nós devemos juntar a eles. E como é que nós nos vamos juntar a eles? Então, se há monstros, então nós vamos ser mais fortes que esses monstros e nós vamos combatê-los e vamos ensiná-los que não é aqui que eles devem viver. Portanto, entramos na fantasia da criança, porque eles precisam precisamente Porque disso. se calhar o facto de negar ou contrariar ainda nos deixa as crianças mais ansiosas. Mais ansiosos. O meu pai não acredita em mim, a minha mãe acha Eu que estou estou a sozinho tentar. nisto, estou a viver sozinho. Eu estou sozinho, sim. As criaturas imaginárias é algo que tem um peso muito, muito grande na hora de ir dormir. Muito grande. Inclusive, nós podemos perguntar a uma criança: achas que existem fantasmas ou monstros? Não existem. Mas achas que eles podem vir ao teu quarto? Eu acho que sim. Ou seja, eles têm esta noção de realidade, que estas criaturas não existem, mas ninguém lhes garante que não podem entrar no quarto deles. E naquelas crianças e pais que a Sara tem acompanhado, considera que estes pais de alguma forma se envolvem nestes medos ou que de alguma forma desvalorizam? A maior parte desvaloriza, porque na continuidade daquilo que eu disse inicialmente, a maior parte dos pais não têm conhecimento, porque muitas vezes os medos não sabem explicar o que é que os assusta. E é isto que nós fazemos em consulta. Ok, há uma panóplia de medos que tu podes ter como criança, lembrando sempre isto aos miúdos. Quais são os medos que achas que os teus pais têm? A maior parte deles dizem nenhum, e não é verdade. Portanto, os teus pais têm muitos medos e tu como criança também tens muitos medos. Então nós vamos explorar os medos que tens. E nessa exploração vamos fazer uma escada dos medos, em que no topo da escada está o medo que mais te incomoda e por aí fora. E nós vamos começando a trabalhar os medos superiores. E a partir daí temos que explicar isto aos pais. Quando os pais entram na fantasia e entendem isto e levam as coisas tranquilamente e não se debatem quando não existe, nós temos muito sucesso. Até porque as crianças se sentem compreendidas e se sentem ouvidas. E há estratégias muito simples que rapidamente podem resolver alguns problemas. E portanto a ideia é que os pais entrem também nesse mundo imaginário. Sim, nesse mundo imaginário que nós um dia também já fomos crianças e também tivemos os nossos medos. E entramos neste mundo imaginário, sim. E essas estratégias devem ser definidas com a criança. Vamos imaginar que temos uma criança de 7 anos Sim. que tem medo de ladrões de fantasmas. Sim. Isso deve ser explorado com a criança, como é que nós vamos tirar o ladrão do quarto, ou devem ser os pais com uma estratégia pré-definida a ajudar a criança? Em relação ao medo dos ladrões, que é um medo extremamente frequente nessa idade, nós devemos trabalhar a segurança que a criança tem na casa em que vive. Então há uma estratégia que eu posso aqui deixar para os pais experimentarem isto. Este medo é mais intensificado quando se vive numa casa, porque há mais espaço, há mais portas, há mais janelas, mas há uma estratégia que eu trabalho muito isto da segurança com os miúdos, que é, ok, então vamos, imagina que estás na rua e estás a olhar para a tua casa ou estás a olhar para o teu prédio e vamos desenhá-la. Eles desenham com as janelas e as portas. Ok, então agora tu vais imaginar que és um ladrão. E tu sabes que naquele terceiro andar ou naquele quarto daquela criança está escondido um grande tesouro. O teu objetivo é só chegar lá. Então nós vamos tentar lá entrar. Como é que nós vamos fazer? E a criança começa a descortinar estas possibilidades. Ok, eu entro pela porta, mas tens chave? Não tenho chave. Então como é que fazes? Tento arrombar a porta. Ok, então se tentares arrombar a porta, será que alguém abria ou não, ou ouvia ou não ouvia? Será que chamavam a polícia? Mas nós vamos até à última fase, e a última fase é mesmo chegar ao quarto. Isto porquê? Porque no final deste processo todo, eles vão perceber, na grande maioria das vezes, que não é fácil assaltar uma casa. É possível.
Isto é uma coisa que nós devemos dizer aos miúdos. É possível sermos assaltados? É. Nós devemos lidar com a verdade, com as crianças, até porque eles têm acesso à história em casa do avô, ou bem alguma coisa num café, olham para a televisão. Há esta possibilidade de nós termos algo que nos afeta a nossa segurança pessoal. Mas temos é que estudar, no caso na casa onde eu vivo, se é algo muito provável de acontecer ou muito pouco provável de acontecer. E também lembrar-lhes que eles nunca estão sozinhos. Há sempre alguém em casa para os ajudar. E depois de fazerem este plano e de estudarem a própria casa, muitas vezes este medo diminui, incluindo outras estratégias. Ok, o que é que tu achas que a partir de hoje és tu que vais garantir que a porta de entrada está fechada? O que é que tu precisas? Dar 2 voltas na chave, seres tu a fechar o trinco de segurança e ajudarmos a criança durante algum tempo a baixar esta ansiedade e este medo, com estratégias muito simples que muitas vezes eles têm a solução. Ok, tu não te sentes bem, tu sentes-te inseguro. Qual é a solução que tu achas que podemos ter aqui? Seres tu a fazer esta e esta tarefa em casa? Sim. Eles têm a solução para a maior parte das situações. E a Sara há pouco falou de algo que também é muito comum, que é o medo de passar entre divisões ou de ligar a luz entre as divisões. Sim. Isso, é medo de ladrões ou Sim. que medo é que também está presente nessas situações? A maior parte dos miúdos o que sentem é, ok, eu não sei o que está no escuro. Portanto, a minha mãe diz-me para eu ir ao quarto buscar uma camisola. E eu não sei, quando eu vou entrar no quarto, o que é que pode lá estar. E pode lá estar alguém que vai ameaçar a minha segurança. E eu posso não ter capacidade para me desenrascar, para gritar. Ou pode estar um monstro, ou pode estar um fantasma. Pronto, há muitas coisas que podem estar no escuro. E é um medo, de facto, que permanece durante muitos anos e que nós temos que também ter alguma paciência enquanto pais para lidar com este medo. Não forçar, encorajar, até porque a coragem nasce do medo, e ir encorajando, mas sermos bastante pacientes com estas faixas etárias. E aqueles sprays que se utilizam, também já ouvi que têm alguma eficácia. Sim, depois nós podemos dar aqui toda uma fantasia, uma história mais colorida a estes medos. Por exemplo, os monstros não gostam de bons cheiros. Eles não gostam. Nós sabemos isso, nós adultos sabemos. Nós sabemos isso. E podemos criar um spray em casa, ou então, se for uma criança que não tenha tanta capacidade de entrar na fantasia, porque há crianças mais racionais, assim como há crianças muito mais sensitivas. Nós podemos até ir a uma loja e comprar um spray e colocar um cheiro e escrever spray anti-mortos. Ok, então tens aqui este spray e vais vaporizar em casa. Onde é que és vaporizado? Debaixo da cama? Às vezes os pais perguntam, mas eu vou ter que usar isto para sempre, porque eu, por norma, nas minhas consultas eu ponho um cheiro mesmo impactante. Não vai ter que usar sempre. Mas e quando isto acabar, o que é que eu faço? Não há problema, traz cá outra vez e nós voltamos a encher. Depois há algo que também funciona muito bem. Por exemplo, colocar uma placa na porta do quarto a dizer, aqui não há monstros. E há crianças que me dizem, mas os monstros não sabem ler. Não há problema, nós desenhamos um monstro e desenhamos uma cruz em cima. Há sempre uma estratégia. Ou então, que também é muito importante, quer nos pesadelos, quer no medo dos monstros, vamos desenhá-los. E depois de desenhá-los, vamos-lhes dar uma cara mais simpática. Vamos fazer uns olhos em coração, vamos pô-los a sorrir, vamos pôr um vestido assim mais com umas bolinhas, tornar a coisa mais alegre. Mais alegre e mais cómica, por assim dizer. Usar a fantasia e a criatividade dos miúdos também para trabalhar sobre isto. A maior parte deles não quer desenhar um monstro, porque só de olhar para eles já vão ter medo. Mas isto é algo que nós devemos incentivar. Os miúdos olharem para os monstros, olharem para as criaturas que aparecem nos pesadelos. Pegar num pesadelo, ok, conta-me o que aconteceu. E as crianças não querem contar, porque não querem sequer lembrar-se. Então nós vamos pegar nessa história desse pesadelo e vamos transformar num final feliz. E pela sua experiência, quanto tempo é que, de uma forma geral, quanto tempo é que demora a resolver uma situação dessas de medo do escuro? Eu acho que a partir do momento em que isto impacta muito a dinâmica familiar, eu acho que os pais devem procurar ajuda, principalmente para entenderem toda esta dinâmica que assusta as crianças, porque a maior parte das vezes é aquilo que eu disse, os pais não conseguem perceber onde é que isto começou, ou se é próprio o desenvolvimento das crianças, ou se isto teve algum disparador que eles não se aperceberam, que os pais não se aperceberam.
Muitas vezes os pais não se aperceberam. Por exemplo, o medo de ficar sozinho é um medo também muito recorrente a partir da idade escolar, e às vezes há um avô ou uma avó que se ausentou durante 2 minutos, mas que não deu conhecimento aos pais. Os pais não sabem neste episódio. Isto vem cá para fora em consulta. E depois nós questionamos os pais. Vejam em família se houve alguma destas situações. Então depois temos que trabalhar a segurança nos miúdos. Ok, a partir de hoje vamos conversar com os adultos e ninguém te vai deixar mais nenhuma vez sozinho. Se nós perguntamos a uma criança em idade escolar, olha, a mãe vai ao lixo, tu queres vir comigo? Ai, não quero ir, eu fico aqui. Mas nós devemos levar as crianças, porque as crianças querem também mostrar-nos que têm capacidade de ser responsáveis e colaboradoras connosco. Mas nem sempre, naquele minuto, eles estão seguros. Eles até podem estar distraídos a jogar. Mas basta uma fração de segundos em que o silêncio é tão aterrador, aquilo que eles sentem, eu fui deixado sozinho, fica gravado automaticamente neles, e muitas vezes deixam de confiar nos adultos. Mas é possível desconstruir isso? Sim, é possível desconstruir, é possível desgravar, tendo em conta onde isto começou, a intensidade com que está. Nós estamos a falar em crianças que têm já perturbações de ansiedade, fruto de algumas situações muito impactantes. São crianças que precisam mesmo de atendimento clínico, mas regra geral é algo que nós no nosso dia-a-dia podemos ir trabalhando isto. Claro que os nossos dias são tão atarefados e tão tardios que muitas vezes chegamos a casa e não temos capacidade nem paciência para estar a lidar com isto. Então queremos despachar tudo para eles irem dormir. Mas naquele espaço em que a criança está a tentar adormecer no próprio quarto, é quando vêm as criaturas imaginárias e quando vem tudo aquilo que eles têm medo. Há crianças que a partir do final da tarde já começam a ter alguns comportamentos de ansiedade. Porque muitas vezes são crianças que durante o dia são seguras e que não demonstram quaisquer medos. Acontece. Em última instância, emocionalmente, são crianças que estão mais irritadas no seu dia-a-dia, são crianças mais apáticas, mais tristes. Muitas vezes até têm alguns comportamentos de hiperatividade e déficit de atenção, porque estão muito mexidas com aquilo que se passa dentro deles. Há sempre algum sinal, mas a maior parte das vezes é a verbalização. Eu tenho medo de escuro, eu tenho medo que apareça alguém, eu tenho medo de me perder. O medo de perder, por exemplo, nós muitas vezes não ensinamos aos miúdos o que é que eles fazem quando se perdem num supermercado. O que os miúdos respondem é: eu procuro a minha mãe, eu grito, mas isso não é a solução. Então, quando estamos num supermercado ou num shopping, quando temos um bocadinho mais de tempo, podemos dizer: ok, então imagina que neste preciso segundo tu perdes a mãe de vista, o que é que tu fazes? E ensinar-los que se devem dirigir à caixa e verbalizar isto: eu estou perdido, por favor, chame pela minha mãe. Ensinar-nos os miúdos a saberem o nosso número de telefone de cor. Isto são estratégias de segurança própria que nós devemos ensinar aos nossos filhos. E há pouco a Sara falou da hora do ir dormir. A história que muitas vezes os pais ou as crianças escolhem para ler antes de ir dormir também pode ter alguma influência no início da noite. Sim. E potenciar aqui alguns medos, ou não, ou até acalmar, desconstruir. Ou não. A história do lobo mau é uma história muito impactante para quem tem medos noturnos. Há crianças que ficam mesmo, de facto, com este medo do lobo mau. Portanto, nós também temos que trabalhar um bocadinho aqui as probabilidades, perceber o perfil da criança, ou seja, se há uma história que eles têm algum receio, não voltar essa história. Mas se eles estão constantemente a falar desta personagem, desta criatura, nós se calhar temos que nos debruçar sobre isto, ok? O lobo mau, qual é? Costumas ver lobo maus quando vais no carro, ou quando estás na escola? Achas que é provável, não é? Onde é que nós podemos encontrar um lobo? Vamos pesquisar, se calhar só no jardim zoológico, se calhar só em situações mais rurais, e nós vivemos numa cidade. Portanto, nós temos que os trazer para o racional e para a realidade próxima deles. Muito bem. E estes medos podem impactar de alguma forma o sono, a quantidade e a qualidade do sono? Sim, em termos de higiene do sono, são crianças que resistem muito na hora de dormir, porque não querem ficar sozinhas, não querem estar a combater este medo sozinhas. São crianças que têm despertares noturnos, ou seja, na mudança do ciclo do sono. São crianças que, como já estão hipervigilantes, acabam por se levantar para ir para a cama dos pais, acabam por ter uma quantidade de número de horas de sono insuficiente,
Na maior parte das vezes, as estratégias que os pais adotam acabam por dormir com os filhos. E é um erro que se vai pagar muito caro. Muito caro. E eu sinto que muitas vezes, quando trabalho esta questão do sono autónomo das crianças, fruto de métodos noturnos, há muitos pais que até se apercebem que afinal também dormiam mal. Não era a causa, não era as crianças, mas eles próprios também dormiam mal. Os pais são muito resistentes a esta questão do dormir autónomo de sono, porque é mais fácil. É mais fácil eu lidar com isto deitando-me ao pé deles. A maior parte deles acaba por sair, mas eles depois acabam por voltar a procurar a figura de segurança. Portanto, não querendo entrar aqui no tema do bed sharing, que já foi muito abordado também nesta temporada, aqui a solução seria trabalhar mais a confiança e a segurança da criança no seu próprio espaço e não que esta confiança ou a segurança fosse dividida e partilhada com os pais. Sim, até porque se eu preciso do meu pai ou da minha mãe para dormir e se eu não consigo ter autoconfiança suficiente para combater os meus próprios medos, então durante o dia, quando eu tenho algo que eu tenho que mostrar que sou uma criança segura, ou uma discussão na escola, um amigo que me chateia, eu não tenho a figura que me costuma dar segurança. Eu tenho que cultivar a minha segurança própria, a minha autoconfiança. E é isto que os pais têm que ter consciência. Nós não estamos só a trabalhar o medo noturno ou só o sono, nós estamos a trabalhar a autoconfiança das crianças, a parte emocional deles, a coragem que nós devemos ter para enfrentar as várias coisas que nos vão aparecendo, porque os medos é algo que pode durar muitos anos e eles vão modificando, eles vão se acrescentando. Portanto, se nós trabalhamos a resiliência dos miúdos em combater esses medos, trabalhamos outras questões também que durante o dia eles precisam de ter estas competências. Sim, fundamental. E há também alguns pais, também se ouve com alguma regularidade, que dão as conhecidas gotas para ajudar a criança a dormir no início da noite, referindo estes pais que ajuda a acalmar a criança e que ajuda a controlar esses medos. É mesmo assim, Sara? Sim, infelizmente é uma realidade. É uma realidade e cada vez mais entramos numa farmácia, tem a publicidade para estas gotas milagrosas. E os pais, na verdade, não são assim tão milagrosas. A primeira instância que os pais procuram é o pediatra. A pediatra, às vezes, por não ter muitas estratégias ou por não ser do foro da capacidade de trabalhar estas questões psicológicas e dos medos noturnos, acaba por recomendar as gotas. O que eu digo aos pais é que eles vão adormecer mais rápido, sim, mas vão acabar por despertar na mesma, porque isto não resolve os medos, nem para lá caminha. Portanto, aquilo que eu faço no meu trabalho em consulta é que eu não trabalho medos noturnos, nem sono, quando as crianças tomam estas gotas. Portanto, eu preciso conhecer a criança, preciso saber como ela lida, sem nada, naturalmente. Ou seja, estas gotas não resolvem. Não resulta. Não resulta. Isso era importante também deixar aqui claro. E quando é que estas situações, a Sara há pouco falou de que quando isto começa a impactar a dinâmica familiar ou quando começa a comprometer o início do sono, é quando os pais devem pedir ajuda, devem recorrer a um profissional na área. Que situações são estas para os pais que nos estão a ouvir também perceberem que têm de pedir ajuda? Sim, eu acho que quando estes sintomas permanecem mais do que um mês, acho que os pais devem procurar ajuda, principalmente quando isto afeta a qualidade de sono da família e que afeta, porque quando nós não podemos trabalhar o sono sem trabalhar os medos noturnos. E eu acho que tenho a certeza, as vantagens são tão enormes para uma família dormir bem, que é possível nós trabalharmos isto em consulta e muitas vezes até rapidamente, quando toda a família entende esta dinâmica, todos estes sinais, porque às vezes os pais tentam perceber, está com medo de dormir, do escuro, porque alguém lhe bateu na escola, pode ser vítima de bullying, e nem sempre as questões estão associadas a fatores
externos, ou seja, são fatores internos de desenvolvimento. E a partir do momento em que há sofrimento por parte da criança, ela não quer ir dormir, ela resiste, arranja estratégias para, ou só consegue adormecer com a presença de um dos pais e muitas vezes em contacto físico, e acorda durante a noite de uma forma ofegante, preocupada, extremamente assustada. Eu acho que sim, que devem procurar ajuda, porque muitas vezes é uma coisa simples de ser resolvida. Muito bem. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Vamos trocar o sono por miúdo. Se tivesse de dar um conselho a pais, crianças ou jovens, quem escolheria desta população e qual seria o seu melhor conselho? Eu escolheria os pais, e eu diria aos pais para, no momento de tranquilidade, fecharem os olhos e se tentarem lembrar de quando eram crianças, dos medos que tinham. E se não se lembrarem nenhum, perguntem aos próprios pais. Porque isto vai trazer para cá para fora muitas memórias, e nessas memórias muitas vezes nós fomos deixados sozinhos para resolver os nossos problemas, e são medos que muitas vezes ainda persistem até hoje. Há pais que têm medos persistentes desde a infância. As nossas casas antigamente, se calhar mais recorrentemente, tinham muitos barulhos. As casas têm os seus próprios barulhos que não são explicados às crianças. Há casas que têm, por exemplo, muitos materiais à base da madeira, e que a madeira vai modificando, quer com o inverno, quer com o verão, que dá alguns sinais sonoros durante a noite e que isto não é explicado a uma criança. E é este o conselho que eu quero deixar aos pais, que é: pensem nos vossos próprios medos que tinham quando eram crianças. Nós agora somos pessoas muito mais informadas, muito mais conscientes, muito mais disponíveis para ajudarmos os nossos filhos, mas acima de tudo trabalhamos a autonomia de uma criança, quer no sono, quer na própria resiliência que têm em lidarem com aquilo que lhes vai aparecendo de receios e medos e preocupações. Muito obrigada, Sara, por ter partilhado connosco o seu notável conhecimento nesta área. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com 2 convidadas que são uma referência nacional no sono na área dos adolescentes. Não percam. Pais, crianças e jovens que gostam de dormir não estão sozinhos, estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Obrigada e até lá. Houvesse um podcast de informação, com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Só grandes músicas.